Essa fala do Dino vai na contramão de tudo aquilo que muitas vezes a gente discute aqui no programa. Eu acho que a medida não seria essa de tentar flexibilizar, até porque todo crime, não importa se é pequeno, médio, ele causa um dano, um prejuízo a alguém. Então, se a gente continuar com essa política de desencarceramento, a gente vai estimular a criminalidade. Porque se você sabe que determinados crimes que você praticar, você não vai ser encarcerado, eu acho que isso você induz as pessoas que têm um certo receio de ir para o mundo do crime, você induz elas a não, o crime compensa no nosso país. Mas quem vai falar isso, e a gente já vai começar aqui do meu lado direito, hoje está do lado direito, Vanderlei Oriani, seja muito bem-vindo ao programa News 5.1. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite a você que nos assiste e dá, o privilégio de acompanhar a Rema 5.1 esse horário que é recorde de audiência em todo o nosso município de Porto Velho. Olha, o Flávio Dino, eu acho que ele está fora da casinha, com todo respeito, é um cara muito inteligente. Essa questão de descarcerar aí, de liberar pequenos delitos, nós estamos tendo aí um caos com a lei sendo cumprida à risca. Imagine se flexibilizar as leis. Aí é que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Eu acredito que o Flávio Dino falou isso no momento de emoção, que estava lá tomando a posse lá como ministro do Supremo, porque isso não deve ser coisa para levar a sério, não, Flávio Dino. Isso aí não pode não, meu amigo. Pequeno ou grande, a lei tem que ser cumprida. E tem que ser preso? Tem que ser preso. Eu vejo dessa forma. Não vejo essa questão de flexibilizar, de dar aí mais tempo, mais mordomia para quem comete pequenos delitos, não. Cometeu o delito, vai ter que pagar, com a justiça. Muito bem, Vanderlei Oriani. Essa questão carcerária no nosso país, isso é um problema aí que vem aí de décadas e mais décadas. Agora, a gente não pode deixar a nossa população mercê de delitos, ainda que sejam pequenos, médios, não importa, mas a população não pode ser penalizada por um sistema carcerário, penitenciário falido. O que a gente precisa sim é de investimento. Já que não está sendo suficiente, está tendo superlotação, construa mais presídios. Mas quem pratica delito, quem pratica crime, não deve ser colocado para ficar junto com a sociedade para poder praticar vários crimes reiteradamente. Então, realmente eu acho um absurdo, eu acho que é uma fala que nada ajuda a sociedade hoje, que tanto pena por esse mundo aí, esse momento de insegurança que a gente está vivendo. Segurança pública está um caos, a criminalidade está aumentando e quem vai contribuir com esse tema, aqui do meu lado esquerdo e com viés de esquerda, é ele, o polêmico Arnaldo Buiú. Seja bem-vindo, Arnaldo Buiú, a mais um programa News 5.1. Cumprimentar aqui, primeiramente, todos os nossos telespectadores, principalmente os cabeças brancas, Não interessa a matiz ideológica, política que ele tem, mas eles, assim, de uma certa maneira, são mais sabedores e mais experientes e nos acompanham. Cumprimentar o Ricardo hoje, que brilhantemente, como mediador do programa, é muito melhor do que comentarista. Isso é um fato, certo? Você vai notar aí que o garoto tem futuro. Aí a Rema TV fazendo escola e treinando novos profissionais para o jornalismo competente e eficiente desse país. Vanderlei Oriani, cumprimentar a Sofia, que mais uma vez chega atrasada, e que está chegando aqui agora, eu tenho que cumprimentá-la. Triunfal, Triunfal. Aí, toda a nossa técnica e as pessoas que estão nos assistindo. Bom, adverso aquilo que o Vanderlei e o Ricardo falaram, nós temos hoje, Vanderlei, uma demanda no país de aproximadamente 7 milhões de postos de serviços que não tem profissionais habilitados para desempenhar. A indústria está modernizando, os hospitais modernizando, os laboratórios modernizando, a
mecânica de automóveis modernizando, e nós não temos hoje mão de obra especializada para absorver essa nova tecnologia, esses novos postos de serviço que estão chegando. Em contrapartida, a gente ainda vê o narcotráfico, a gente vê essa área ligada à droga fazendo cooptação de menores para que sejam seus soldados e para que sejam seus aliados do crime. Todo mundo quer ter boa vida, todo mundo quer usar um sapato igual ao Dr. Ricardo, um terno bonito igual ao dele, uma gravata, um carro igual ao dele. Isso é natural, é o desejo das pessoas progredirem. Mas, infelizmente, no nosso país, hoje, a falta de investimento nessa camada de garotos que estão vindo aí, porque não tem bandido velho, ele não envelhece, ele morre antes. Bandido não aposenta, ele morre. Então, se nós tivéssemos hoje uma educação voltada, e é onde eu sou contra vocês, ao invés de construir mais presídios, construir mais centros de formação tecnológica e cooptar esses meninos, inclusive subvencionando as suas famílias, sairia muito mais barato do que você estar abarrotando os presídios de garotos. Tem muito garoto dentro de presídio. E eu acho uma judiação, sabe? De repente cometeu um crime ali, foi para o meio, não tem como sair daquilo. Eu vi um depoimento de um rapaz que serviu o PCC e ele estava fazendo o desabafo dele, dizendo que ele ia morrer mesmo, porque ele pediu para sair daquela vida e lá não tem retorno. Você entrou, você não sai mais. Você entrou, você não tem direito de sair. Se você sair, eu ouvi ele falar, você só pode sair para a igreja. Mas igreja mesmo, que você vai chegar lá, você vai viver aqui. Você não pode fumar, você não pode beber, se pegar você num bar, te limba. Ou então por uma enfermidade, por uma doença incurável. Você já imagina? Então, essa é a verdadeira prisão. Quem anda no mundo do crime hoje, porque existem as tais facções. E eu conclamo, eu vejo o seguinte, os governantes, prefeitos, deputados, vereadores e tudo, se nós quisermos, a gente muda essa estatística de crime. Porque nos países desenvolvidos, igual Noruega, Dinamarca, tem gente, tem jovem, tem tudo, mas não tem crime. Por quê? Porque existe um investimento dos indivíduos na sociedade. E ela chega a um determinado ponto que ela não quer ser criminosa. Então, o meu comentário fica nesse sentido. Eu acho que é uma decisão e é um projeto que realmente tem que ser discutido, mas com uma relevância muito grande em termos da sociedade para poder chegar a um denominador comum. Eu sou mais livro e menos arma, e sou mais escola e menos presídio. Muito bem. Agora aqui do meu lado esquerdo, mas não é da esquerda, grande Sofia Andrade. Sofia, a gente está falando aí da questão do desencarceramento, né? Essa política de tirar, mesmo que seja aqueles delitos de natureza pequena, leve, média. Tu acha que na atual conjuntura do país, com todo esse índice alarmante de criminalidade, seria a solução para a sociedade? Boa noite, Ricardo. Boa noite aos colegas debatedores, aos nossos telespectadores. Bom, quando a proposta vem de um marxista, você já pode jogar ela no lixo, né? Então, o cara dizer que, vamos, pequenos delitos, não vamos encarcerar. Por que cometeu pequeno delito, meu amigo? Não tem que cometer o pequeno delito. Você não vê uma proposta, o mesmo governo que traz uma proposta para desencarcerar, para não prender pequenos delitos, né? É o mesmo governo que corta a verba da educação, né? Mais de 300 milhões, se eu não me engano, o número é esse, que foi cortado da educação básica, lá no berço, né, dos jovenzinhos, para quando crescer não virar vagabundo. Então, assim, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. É fazer ser cumprida a lei. Porque o cara no Brasil, ele comete o crime, tem o conforto de entrar no mundo da criminalidade, é porque sabe que a lei é fraca,
que ele entra pro presídio, chega lá, ele vira mais vagabundo ainda, sai de lá formado em bandidagem e vem para cá e é acolhido pela justiça e todos esses órgãos de direitos humanos e essas políticas públicas de governo esquerdista no Brasil. Então, o que a gente precisa são de leis realmente eficazes, que transformem, mas também de um sistema penitenciário que esteja apto a punir, não a transformar o cara em maior bandido ainda. Então, assim, não concordo com essa política do Flávio Dino. Acho que o Flávio Dino ele já chega com os pés na porta do STF, mostrando ao que veio, né? Um comunista declarado, com políticas públicas, vai entrar para o STF para fazer política pública, não está entrando para o STF para resguardar a Constituição, não será um guardião da Constituição, será um guardião das políticas leninistas, comunistas, marxistas. É uma tristeza muito grande que a gente vê, poucos dias de sentar na cadeira que deve ter sido reforçada no STF para recebê-lo, o cara fazendo um discurso ridículo desse. Muito bem, obrigado, Sofia Andrade. E agora, nosso querido combatente, pessoa do viés de direita, grande empresário de Porto Velho, Chico Holanda. Chico Holanda, seja bem-vindo primeiramente ao programa News 5.1. E essa questão de segurança pública, de sistema carcerário, de tirar, né, desencarcerar, para poder soltar de acordo com a natureza do crime, crimes leves, mas isso não gera uma insegurança e uma insatisfação ainda maior para a sociedade, que não importa o crime, o que seria um crime pequeno, um furto simples, ou seja, mas esse sentimento de que a sociedade não deve ficar refém de bandido, isso não é um discurso que acaba sendo positivo, não para a sociedade de bem, mas sim para a criminalidade, que agora se sente cada vez mais confortável para a prática de crimes? Boa noite, Ricardo. Aqui meu amigo aqui, Vanderlei Oriani, Sofia, grande defensora da direita, Buiú, o feijoeiro número 1 de Porto Velho, a senhora e o senhor que nos acompanha e nos assiste. Ricardo, doutor Ricardo, num país onde o presidente da República, em alguns vídeos, só entrar lá no Google e busca, quando ele fala que roubar um celular para ele é uma coisa simples, esperar o que de um governo desse? Quando a gente tem um ministro, igual a Sofia falou, comunista, esperar o quê? Agora, as políticas públicas do Brasil, e de fato uma coisa temos que reconhecer, tem muitas pessoas hoje encarceradas que já cumpriram suas penas, mas a burocracia é tão imensa nesse país que essas pessoas continuam lá presas. Tá? Isso é verdadeiro, tem pessoas, alguns milhares de pessoas presas, já cumprido a sua pena. Agora, quando nós tivermos, enquanto não se juntar o Congresso, o Executivo, esse modelo que temos hoje de carceramento, isso não vai dar certo nunca. Mistura-se todo e qualquer tipo de crime no mesmo local, no mesmo quadrado. Enquanto não tiver políticas públicas que põem esse pessoal para trabalhar, esse pessoal fica ali dentro só comendo, por conta da população nossa, fica ali imaginando, programando, muitos deles lá de dentro mesmo, comandando aqui fora, sem dar, ou seja, um prego na barra de sabão. Então, a gente precisaria de políticas públicas onde colocar esse pessoal para trabalhar, nem que seja acorrentado, tá? Nem que seja acorrentado ali no meio da rua ali, para poder não fugir, mas se não mudarmos a política pública desse país, enquanto tivermos esse modelo que temos hoje, não adianta que isso não vai avançar, e cada vez a sociedade é que fica refém, a sociedade é que fica presa às suas casas, e os bandidos ficam comandando de dentro dos presídios, ou não. E quando a gente tem um governo que ele mesmo diz que roubar um celular, isso não é crime, esperar o quê? A bandidagem se sente mais à vontade, a bandidagem sempre é confortável em ficar fazendo o que faz hoje com a população do Brasil. Chico Holanda e demais da bancada, isso é um assunto tão sério, né? Porque a gente fala de segurança ou insegurança que a gente está vivendo, não é bonito. A gente não pode achar que é normal ver as pessoas tendo que se escravizar
dentro da sua própria casa. A pior prisão é aquela que você faz na sua casa, na sua residência. Você coloca lá um pitbull, você coloca uma cerca elétrica, uma concertina, um sistema de câmera de segurança, por conta dessa criminalidade que está aumentando de forma exponencial. Então isso é um assunto gravíssimo, haja vista que o governo cortou verbas para a segurança pública. Então, Arnaldo, tu não acha que, dada o teu comentário, mas na atual conjuntura, porque também a gente não pode fazer uma análise a longo prazo, porque a gente sabe que a gente precisa de medidas de imediato, a gente precisa de medidas urgentes para tentar conter a criminalidade que vem crescendo. E isso não soa de uma forma ruim, inclusive para a sociedade que clama por leis mais rígidas, por um sistema carcerário que funcione, e isso eu concordo com o Chico Holanda, é preciso fazer uma revisão da pena de todas as pessoas que muitas vezes estão ali com a pena já vencida e que já deveriam ser postas em liberdade. Então, queria que você contribuísse aí com... É que eu falei, eu acho que a sociedade tem que sentar e discutir qual seria a melhor maneira, o melhor viés para um país que quer crescer, que quer desenvolver e quer chegar no primeiro mundo. Um dia eu vou morrer. Todos nós iremos. Provavelmente, por ordem natural das coisas, eu devo ir primeiro do que muitos dos senhores aí, né? Então, essa contribuição, ela tem que ser discutida por todo, porque eu já passei por várias etapas desse país. Eu já passei por etapa que aqui em Porto Velho você podia dormir com a casa aberta. Eu já passei por etapa que lá em Goiânia os caras passavam na beira de casa, a casa não tinha janela, não tinha nada, era coberto com um saco de sarrapilho, ninguém mexia nas coisas, né? O problema hoje está justamente nesses valores que estão invertidos, nessa juventude que vem hoje, que é assolada, é cooptada e, né, tem as drogas, essas coisas estão muito fáceis, né? Porque ao longo de todo o tempo, gente, eu sempre falei, eu fui um homem muito trabalhador. Trabalhei, mas trabalhava, não é porque eu gostava de trabalhar não, porque ninguém gosta de trabalhar. Trabalhar é castigo. Muita gente gosta de ganhar dinheiro, tanto que tem gente que não trabalha e ganha horrores, nós sabemos disso. Mas eu fui forjado no trabalho. E falar assim, então, até hoje eu brinco, puxa vida, como eu gosto do serviço pesado, não aguento levar hoje, não pego mais, a questão de eu não pego uma botija daquela de 20 litros de água. Quem gosta de pesado? Gosta porcaria nenhuma. Então, temos que ver, temos que rever, a sociedade tem que discutir, a parcela de colaboração, talvez que nós, no meu caso, tivesse que dar. Eu tentei aplicar em cima de filhos, isso não deu certo. Eu fiz um filho com uma mulher e o cara é ladrão hoje. Lá em Goiânia, ladrão, 7-1, se você bobear, ele te dá um golpe. Então, para mim é ladrão. Eu só disse para ele, você nunca roube um pai de família assalariado, porque senão quem vai te matar sou eu. Eu falei, é sério? Não estou brincando. Eu falei que o dia que eu souber que você roubou um pai de família, eu mesmo te mato. Mas não tem como, então a sociedade tem que discutir, porque se às vezes dentro da casa da gente acontece, eu abro a minha vida para vocês, porque eu não falo mentira, para poder chegar a querer me enaltecer, cuspir e cair na minha cara, não. Eu tenho um filho ladrão, vagabundo, e não foi porque eu quis. Muito bem, Arnaldo. Concorda, Sofia Andrade? Ô, Frota, a gente ouve a esquerda com o mesmo discurso de sempre, né? Eu sou contra as armas, mais livros, menos armas. Mas hoje a gente vive no Brasil um dos menores índices, um dos maiores índices de criminalidade no Brasil. Mas, em contrapartida, hoje a gente está vivendo uma das épocas com um menor número de analfabetismo. Por mais que a gente tenha analfabetos funcionais, pessoas se formando, mas que não sabem fazer a interpretação de texto, mas hoje a gente tem mais livros no Brasil e menos armas na mão do cidadão de bem. E qual foi o resultado para isso? Então, assim, as políticas públicas da esquerda... Lembrando aqui, política pública da esquerda, que tirou a arma do cidadão de bem na época que o Buiú dormia com a porta da casa dele aberta, eu dormia lá no Iata, a nossa janela aberta, nós saía 5 horas da manhã para ir na oração da igreja, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs, menina andando, sem nenhuma preocupação. Sabe o que tinha naquela época? Todo mundo tinha uma arma, todo pai de família tinha uma arma. No mínimo que você tinha dentro da sua casa era um 38 para se defender do vagabundo. Então o vagabundo tinha medo.
até de virar vagabundo. O moleque falava, não, eu prefiro capinar um quintal. Porque se eu resolver roubar, aquele tiozinho ali vai me dar um tiro, porque se meu pai tem uma arma, ele tem uma arma também, né? Então, assim, o que a gente tem hoje muito é esse discurso da esquerda de mais livros e menos armas, mas na realidade eles nem educam, nem alfabetizam as crianças, porque chega no segundo grau, tu vai fazer uma interpretação de texto, é ridículo as aprovações nisso, os níveis de analfabetismo dentro das escolas é grande, né? Mas oficialmente a gente tem um nível baixo de analfabetismo no Brasil e a criminalidade esbanjando aí as portas abertas. Então, Frota, essas políticas, elas não trazem solução à sociedade, pelo contrário, elas só trazem problemas. A exemplo dos Estados Unidos, qual foi o estado nos Estados Unidos que fez o que o Flávio Dino falou? Liberou os pequenos furtos, agora os comerciantes, eles ficam na porta da loja enquanto o vagabundo vai lá e começa levar as coisas, e ele não pode fazer nada, porque é a lei que o Flávio Dino está propondo. Então, políticas que não resolvem nada. Chico Holanda. Corroborando, Sofia, olha, um outro item que a gente vê hoje, essas nossas leis modernizadas aí, do menor, ela faz com que muitas crianças hoje vá para a criminalidade, porque ela não pode trabalhar. Tá? É um absurdo. Eu lembro que aí uns 3, 4 anos atrás, não mais tempo, eu estava com um de menor trabalhando, recebi uma fiscalização, levei multa, tirei a pessoa, e uns anos depois eu encontrei esse mesmo menino na rua, tá? Já fazendo a coisa errada, e ele me disse, olha aonde eu vim parar. Infelizmente, nós temos hoje muitas crianças, né, muitos pais de família que precisam que essas crianças trabalhem, mas a mudança da lei, principalmente criada pelos partidos socialistas da esquerda, tá, faz com que hoje crianças entrem para a criminalidade para sobreviver. Tem, lógico, aqueles que realmente é o espírito dele, mas tem aqueles que vai pela necessidade, porque não consegue trabalhar, porque o empresário que queira até ajudar não o faz, sob pena de responder pesado na lei trabalhista. Vanderlei Oriani. No mesmo segmento que vinha falando aí o Chico Holanda, nós temos hoje as nossas leis muito prejudicial até para você educar. Porque hoje, para você educar, você está tendo dificuldade. Você não pode chegar e falar em tom alto com o seu filho que você está já infringindo as leis. Antigamente, meu amigo, na nossa infância, era peia mesmo. E ninguém morreu, não. Está todo mundo aqui. Então, essas coisas que foi a modernidade na legislação, os nossos senadores, os nossos deputados federais deveriam observar isso aí. O que mal vai trazer uma criança de 14 anos estar empacotando no supermercado, numa loja de materiais de construção, numa papelaria, pegando um livro? Qual mal que vai trazer essa criança? Muito pelo contrário, vai trazer a dignidade. Ela não vai ser cooptada pelos meninos que hoje manda nesse país. Eles ditam as regras, você tem que fechar, você tem que abrir. O crime organizado, por isso que tem um nome, é organizado. Quando eles ditam a regra, você tem que obedecer. Então, essas coisas precisam ser levadas a sério. E os nossos senadores e os nossos deputados federais, lá em Brasília, deveriam, pelo menos, começar a trabalhar, né? Muito bem, Vanderlei Oriani. Essa questão aí ainda vai aí muito tempo. Eu sou da época que a gente trabalhava desde cedo. Isso não era ruim, pelo contrário, né? Eu acho que isso engrandece o seu filho, faz você ter filhos aí com caráter, trabalhadores e que não vão dar trabalho lá na frente. Meu pai sempre falava, Chico, o seguinte, olha, você está apanhando de mim hoje porque amanhã eu não quero te ver apanhando da polícia. Então esse era o ensinamento que a gente tinha e foi a educação que deu certo. Em nenhum momento eu criei uma raiva do meu pai, da minha mãe, pela educação rígida que eu tive. Pelo contrário, eu sou grato, imensamente grato. Então a gente tem que rever alguns conceitos e não ter a consciência, a convicção de que essas mudanças que estão acontecendo hoje é para melhor. Porque não é. Se não está dando resultado, a questão é muito lógica, Chico Holanda. Se não está tendo resultado, é porque essa política não deu certo. A gente precisa, sim, analisar todo o cenário que a gente vive
e criar sistemas mais enérgicos para poder coibir essa prática aí, que nada contribui para a nossa população.